Indispensável à saúde. A meditação é indispensável para uma existência saudável. Assim como o corpo nesse. Esse aqui nós não vimos, né? Ou nós vimos? Parece que não, viu? Não, não vimos, não. É que eu li, ó. Que não. Eu li depois, né, da reunião, eu tô achando que nós tínhamos visto, mas não, Aham. é verdade. Então, esse primeiro eu leio, né? Meditação é indispensável à saúde para uma existência saudável. Assim como o corpo necessita de ar para sobreviver, o espírito requer meditação para nutrir-se. Através dela, se desintoxica dos condicionamentos orgânicos e elimina a psicosfera doentia. Por meio de uma concentração profunda, a alma logra a meditação. O mergulho no oceano divino, tomando consciência dele e da identificação da alma como o seu amor. Adquire consciência de si mesmo e dos objetivos da vida, alterando para melhor o próprio comportamento. Irradia então tranquilidade, dispensa a pressa. O seu é o tempo infinito, a sua é a vontade divina que ora o conduz para o conhecimento lúcido. Eros, a um passo da imortalidade, capítulo Meditação e Vida. Esses fragmentos, né, que foram tirados do texto, eles trazem bem para nós a importância que é essa questão da meditação, né? Novamente, um reforço para ela. E aqui ela apresenta algumas condições, né, que nós recebemos com ela. A saúde. E quando ela fala da saúde, é a saúde mental, emocional, que reflete, é claro, no físico. Então, a existência saudável, ela precisa. Olha, veja bem, né? Ele não fala assim que é uma questão opcional, que eu posso escolher ou devo escolher. Ah, não, eu vou escolher meditar porque aí isso me dá prazer, é uma coisa boa e tal. Não, ele fala que necessita mesmo, para nutrir-se, para sobreviver, assim como o ar. Veja, o ar é indispensável para a sobrevivência física, orgânica do nosso corpo. E ele compara aqui com a meditação, né? Ela é assim, para o espírito é como ar. E daí desintoxica os condicionamentos orgânicos e elimina a psicosfera doentia. A psicosfera doentia é aqueles pensamentos desequilibrantes que nós temos, aqueles pensamentos que nos desajustam no dia a dia. E esses pensamentos eles levam para aquelas três condições que a gente sempre lembra: a ansiedade, a depressão e o estresse. Então, a meditação ela nos leva à serenidade. Serenidade. Nós nos identificamos com o amor de Deus, porque nós nos permitimos nos mergulhar nessa atmosfera de Deus, que é a fluido cósmico universal. Nós vamos nos conscientizando de nós mesmos, dos nossos objetivos aqui na Terra, e isso altera o nosso comportamento. Quando eu medito, eu começo a refletir sobre mim mesmo. É aquele momento íntimo que eu volto para mim mesmo e busco então serenar as emoções, me equilibrar, ficar tranquilo. Então é um momento assim que eu não posso ter pressa. Não, eu vou fazer meditação, mas eu tenho que fazer isso e aquilo, não. É um momento de relaxamento, um momento assim que eu procuro viver o meu tempo. Diz até aqui, o seu é o tempo infinito. Eu não estabeleço limites para isso, porque se eu for construir uma meditação com essa pressa, né, de acabar, com essas preocupações, daqui a pouco eu tenho que fazer tal coisa, ela perde um pouco o seu efeito, né? A gente não fica tranquilo, não consegue serenar, não consegue se acalmar, não consegue ter aquela paciência que nós estamos buscando. E
Aí, por fim, ele diz que nos dá lucidez, o conhecimento lúcido. Nós aprendemos a, a ver as questões do nosso dia a dia com mais clareza. Penso que é isso. Eu vejo que é isso mesmo, né? A meditação ela é muito importante para o nosso dia a dia. Se a gente puder adquirir o hábito, ela vai nos trazer. Esse momento que nós nos reunimos na segunda-feira, na quarta-feira, ou mesmo na Casa Espírita, quando nós fazemos a oração, o momento que nós vamos nos recolher e a gente procura ficar em paz com a gente mesmo, é muito importante é um momento de meditação. A oração é meditação. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não, mas só para ressaltar mesmo, assim, o que já falou tudo, mas o Eros, ele fala aqui, assim, ele coloca-se muito, de uma forma bem forte mesmo, bastante ênfase, a necessidade, né, da meditação, porque ele fala que primeiro ele fala que é indispensável para a existência saudável, é indispensável. Se vocês não quiserem ter uma existência saudável, não a então, sem a meditação, porque é indispensável. Para ter uma existência saudável, então tem de ter meditação. Aí depois ele vai explicando e fala que da mesma forma que o corpo precisa do ar, né, para viver, nós temos que respirar, né, para a gente conseguir viver. Então a vida espiritual, a questão da parte espiritual nossa, requer meditação para nutrir isso. Talvez o nosso alimento do espírito é meditação. Aí acho interessante que ele vai complementando e fala ainda, né, que por meio da meditação nós conseguimos desintoxicar dos condicionamentos orgânicos e por meio dela a gente consegue eliminar a psicosfera doentia. Então, realmente, e depois lá embaixo ele fala que adquire consciência de si mesmo. Então, quando a gente medita, a gente começa a entender o que nós somos e de que nós precisamos ser, qual é o objetivo nosso da vida, começa a entender mais e até para melhor o próprio comportamento. Então é realmente o que ele fala aqui é muito bonito, né? Ele dá uma ênfase muito forte à necessidade da meditação. Olha só. Então, essa é condicionamento orgânico. O que a gente poderia exemplificar como condicionamento orgânico? O senhor falou aí, eu fiquei pensando. O que é os condicionamentos orgânicos? Será que a alimentação, por exemplo, irregular ou exagerada, ou menos ou mais, isso é um condicionamento? A gente talvez deixar de cuidar do próprio corpo, né? Talvez seja um condicionamento orgânico também? O que seria? Eu acredito que sim, né? Que você fala que desintoxica, né? Uhum. Dos condicionamentos orgânicos, que acredito são nossos costumes, por exemplo, do corpo, nossos costumes materiais, a nossa atmosfera pesada. Eu acho que ela auxilia, né, retirar todos esses pesos do nosso organismo físico, porque quando fala orgânico, está voltando para o lado físico. Então, nós conseguimos que mesmo o corpo físico consegue ficar mais leve também. Isso. O jejuar que os evangélicos utilizam, e até é citado também será que ele faz parte disso? Eu penso que o jejuar, quando a pessoa faz ele também por meio
sentimento, não só como prática exterior, que às vezes esse jejum é para o prática exterior, o seu sentimento está longe, né? Sim. Eu acho que aí não adianta muita coisa. Mas agora, quando acontece o jejum, que a pessoa começa a meditar de por que está fazendo jejum ali, né? Então, com certeza, isso aí já faz parte de uma meditação e auxilia, com certeza. Barçanufo, você quer falar alguma coisa? Barçanufo, acho que ele não está nos ouvindo. Ele não está impedido de falar. Então vamos para o próximo quadro. Esse é por sua conta, seu Maurício. Características da pessoa que medita. Sabedoria e bondade é uma característica. Se a gente consegue ter esse hábito de meditar, então de cara nós estamos demonstrando um pouco, né, de sabedoria e um pouco de bondade, porque meditar é sabedoria. Aí ele fala aqui sobre isso, caracterizam a conduta de um homem que medita e age. Uma mente bondosa e um coração afável. Vencendo as suas más inclinações, adquire sabedoria para a bondade, evitando as paixões consumidoras. Assim, faz-se pacífico e produtivo. Interessante, né? Porque a gente analisar assim, então, só da pessoa conseguir esse hábito de meditar, já conduz a essa pessoa uma atmosfera melhor. Então, nesse caso, ele já demonstra sabedoria. Que aqui ele mostra que... E interessante quando ele fala aqui que é a conduta de um homem que medita e age. Ou seja, não basta meditar. Então, a meditação, ela precisa vir depois dela, precisa de ação. Porque aí a mente é ação, aí vem a mente bondosa, porque pela meditação a gente começa a pensar nas coisas que a gente deve ser, o que a gente fez, o que a gente precisa fazer, o que a gente errou. Eu sempre me lembro, quando se fala de meditação, eu me lembro do Santo Agostinho, quando ele fala da questão da reforma interior, né? Que ele, toda noite, ele passava uma revista sobre o que ele fez. Isso é uma meditação, porque ele está analisando, ali pensando no que ele fez, no que ele fez de bom, no que ele fez de mal, nas coisas boas que ele deixou de fazer, no que ele poderia fazer e não fez. Ele está meditando. Então, quando se medita nesse ponto, ele provoca mudança, provoca reação. E assim, aí ele fala depois no final desse primeiro parágrafo, fala assim, a Joana de Anjos fala assim, assim, faz-se pacífico, produtivo. Aí entra a paz, a pessoa fica mente bondosa, pacífica, afável, mas vem a produção, a ação, né? Quando ele fala que tem que agir, né? Então o produtivo já é ação. Aí ele fala que sobre a vontade e disciplina. A meditação torna-se-lhe o meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência com que vencerá cada dia as tendências inferiores nas quais se agrilhoa. Me lembrei quando me lembrei, citei aqui Santo Agostinho, aí quando ele fala que a meditação torna-se o meio eficaz para disciplinar a vontade,
É esse caso. Então, quando a gente medita, por meio da oração, por meio dos pedidos, por meio da reforma interior, por meio do autoconhecimento, por meio de mentalizar ações boas, porque a meditação, nós muitas vezes simplesmente meditamos, mentalizamos uma ação boa. E com isso a gente vai melhorando, a gente exercita a paciência, e aí ele fala, com essa paciência a gente vence, né, cada dia as tendências inferiores das quais nós nos aguilhoamos. Então, a gente consegue melhorar a nossa condição de habitante da Terra quando a gente medita. Então, a meditação leva, então, uma vontade mais firme, disciplinada, porque a gente já começa a caminhar colocando a nossa vontade para agir em benefício do bem. Também ainda, esse trechinho também ainda é de João de Ângeles, né? Momentos de meditação. Era só. Eu vejo assim também, algumas palavras, né, elas têm, encerra em si só a característica de uma, de uma qualidade boa, né? Por exemplo, caridade, né? Não existe uma caridade ruim, senão não deixa de ser caridade. Eu penso que a meditação é mais ou menos nessa linha também, né? Talvez por isso que ela fala, né? Leva a um coração afável, leva a boa ação, leva a disciplinar a vontade, porque a meditação em si, ela já encerra uma coisa boa, né? Quem faz meditação está orando, e orando, não, mas eu não estou orando com o coração, daí não está orando então, né? Ele está fazendo outra coisa, orando não. Né? Se ele não está sendo sincero naquele pedido, se ele não está fazendo a forma correta, deixa de ser oração. Assim também eu vejo a questão da meditação. Então, ela nos leva a esse caminhar em direção da nossa própria melhoria espiritual. Porque a partir Jesus, quando ele fala sobre a oração, que me parece que são sinônimos, né, de meditação, ele lembra que tem uns pré-requisitos. Perdoar o irmão, né, ter bondade no coração, essas questões todas, né, que nos leva a refletir. Então a meditação ela leva a esse resultado de melhoria, porque daí nós vamos adquirir o hábito, como foi dito em quadros anteriores, e esse hábito vai nos fazendo rever, igual o senhor citou aí no Santo Agostinho, né? Que ele percebia que tinha coisa a corrigir, a consertar. E nós também vamos fazendo a meditação, nós vamos caminhando para isso. Olha, hoje eu cometi uma série de equívocos. Aí amanhã eu vou buscar, né, não cometer mais. E isso não quer dizer que eu não vou cometer. No outro dia, de repente, eu até repito aquilo que eu fiz de errado. Mas eu estou nesse caminho, nessa busca, nessa vontade de melhorar. Então, eu estou buscando essa disciplinar, né? Não sei se a palavra é essa, mas disciplinar a minha vontade, né? Disciplinar a minha vontade. Então, ela vai me levar a isso, a ser paciente, paciência até comigo mesmo, a vencer a minha arrogância, a vencer o orgulho que eu tenho ainda dentro de mim. E a gente sabe que o orgulho é o pai de todos os vícios, né? Quem tem orgulho tem ansiedade, quem tem orgulho tem
a estresse, quem tem orgulho tem atitudes, né, de violência, quem tem orgulho tem timidez, que leva às vezes à depressão, tudo isso está presente o orgulho. E então a gente vai exercitando e vai vencendo esses vícios morais que ainda tenho dentro de mim muito forte, vou reduzindo eles. Muito bem. Algo mais? Barçanufo está aqui. Você, Barça? Opa, tô aqui. Quer Quer ouvir sua comentar fala? também, Barçanufo? Ah, então, eu dei uma sumidinha, vocês deram falta de mim? Não deu não, né? Claro. Não. Não Eu vi. fui descarregar uma carretinha ali que chegou carregada. Não, que E eu cheguei, eu fui lá e voltei e vocês nem viram. Né? Não vi. Enganou nós. Descarreguei a carretinha, voltei. Não, Barça, nós percebemos, até a gente deu a palavra para você, aí hoje não falou assim, ele deve estar não está podendo falar não, viu, porque não está calado, não quis falar. Eu não vi não, eu estava descarregando uma carretinha, mas o primo da Terezinha que chegou para descarregar. Aí eu voltei e eles não deram falta de mim. Porra, a palestra tá boa, né? Pois rapaz, isso aí, essa meditação aí é o que eu falei pro Maurício ainda agora. Quando eu espirrar é porque eu tô meditando, tá bem, a meditação tá mais forte um pouco. Aí o Maurício perguntou por que eu tava espirrando ainda agora. Se era grito, né? Não. Não, a inspiração é porque meu sobrinho tá muito mal lá em Goiânia. Aí às vezes a gente fica assim meio emocionado, sabe? Aí acontece esse negócio assim. A meditação tá mais forte um pouco, sabe? Aquele, Odilon, que quebrou as clavículas, ele agora pulou de cima de um muro bem alto, que ele não tem noção das coisas. Né? Aí quebrou, ele já tinha uma perna quebrada faz tempo, quebrou a outra perna, quebrou os dois pés, quebrou o nariz. Aí tá internado lá em Goiânia. Muito grave, gente. Eu lembro aí, dele, você disse que ele sempre liga para você, né? Você é bem ligado ele, nele, né? Ele, assim, a cabeça dele não é bem certa, sabe? Ele quer sair pra rua e a mãe não queria deixar, aí ele pulou de cima do muro, mas o muro é muito alto, e aí os ossos dele é fraquinho, ele tomou muito remédio, o médico falou que os ossos dele é fraquinho, né? Sim. Aí quando ele caiu na calçada, ele se quebrou todo. Aí tá lá internado, para aliviar a dor, toma uma injeção, aí acabou tomar outra, e assim, desde quarta-feira que ele foi acidentado. Pois é, não, tá bom, vamos continuar então a reunião. São Maurício, vamos fazer mais um quadro? Você pode mais um ainda. Então tá. Então aqui Espera aí um pouquinho que eu coloquei na mesma. É o próximo, né? Emoção calma, discernimento claro e sentimentos harmonizados. Joana de Ângeles, o homem integral. Meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Com esta atitude, acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando-se os sentimentos. Então, toda ação nossa, toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, se eu faço ela sob impulso, nas pressas, sem pensar, né, a respeito, eu corro risco de fazer a coisa da forma mais difícil, eu corro risco de não realizar, de não ser eficiente na minha realização. Então, essa questão, né, de meditar antes de qualquer ação é uma regra que a gente deveria se colocar sempre.
que é uma forma até de se planejar, de se programar, né? Como é que eu vou fazer as coisas. Então, por isso ela diz, né? É uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Quando nós vamos realizar qualquer coisa, por exemplo, na casa espírita, nós começamos sempre com a oração. Esse momento da oração é o momento que nós vamos nos colocar à disposição de Deus, a espiritualidade, e nos organizar mentalmente para aquela ação. Então nós vamos serenar, né, para fazer as coisas com calma, com discernimento, que é a clareza no que eu vou fazer, no que eu vou realizar, pesar as coisas, ver o que é bom, o que é ruim naquela ação. Isso é discernir, tá claro o discernimento. E os sentimentos, é claro, ficam mais tranquilos, porque daí eu sei que eu tenho um caminho para a realização, eu tenho uma forma, uma maneira de realizar. Eu consigo colocar uma razão na situação. Essa que é a questão do pensar antes de fazer. A gente, e principalmente, e dependendo da situação, às vezes a gente, por exemplo, tem que tomar uma decisão. Né? E essa decisão, ela é muito importante. Se eu posso deixar ela, por exemplo, para o dia seguinte, né, e adormecer, eu fazer a minha meditação e tal, no dia seguinte eu vou ter mais clareza para poder realizar ela com mais discernimento, com mais eficiência, com mais justiça, de repente, né, se é uma coisa que pode influenciar a minha própria vida e a vida de outras pessoas. Então, o meditar é uma necessidade imperiosa, que se impõe, quer dizer, né? Quando usa essa palavra impor, não é a questão, eu posso, eu devo, eu escolho. Não, impõe, quer dizer, eu tenho que meditar, né? É uma necessidade imperiosa, quer dizer, é necessário. Né? Se eu não faço ela, eu corro risco de falhar, de me equivocar. Gratidão. Se quer comentar mais alguma coisa, está aberto. Eu me lembrei que quando nós falamos da meditação, deu o exemplo do Santo Agostinho, que era uma meditação após o ato realizado, né? E aí ela fala da necessidade de fazer, de meditar antes, né? Que é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Porque se nós meditássemos antes de qualquer realização, os nossos erros seriam praticamente zero, sabe? Erraríamos pouco demais. Porque uma pessoa te faz te maltrata. Aí você medita antes. Não, vou responder para ele, vou pensar aqui primeiro. Aí pensa, analisa, medita as coisas. Por que será que levou ele ter feito isso, tal. Quando você for dar uma resposta, ou você cala, ou se você der uma resposta, vai ser bem mais tranquila. Não vai ser aquela resposta louca, dura, que a gente estava naquele momento. As pessoas que matam por causa nos impulsos da vida, aí matam no impulso. Se ele tivesse meditado antes, não teria matado, né? E assim por diante. Então, as ações nossas, se a gente fizesse isso que a Joana de Anjos fala que meditar antes de qualquer realização, então tudo que eu vou fazer, se eu meditar antes, a gente consegue errar muito menos. Vamos eliminar uma grande parte dos nossos erros. Por isso que antes lá falou que a meditação é fonte de saúde do corpo e da alma, né? Verdade, nós precisamos ter esse hábito, né? Esse hábito é muito importante, criar um hábito de pensar antes. E outra coisa que eu ainda penso mais, né?
porque hoje é muito comum a gente ouvir falar em surtos. A pessoa perde o controle das próprias emoções e faz verdadeiras aberrações. Aí depois, quando ele desperta para a coisa, que ele volta a si, ele fala, não sei nem por que eu fiz. Às vezes até mata uma pessoa e fala, eu não entendi por que eu fiz uma coisa dessa, não tinha como fazer. Então, essas questões, ela começa pequenininho. Então, se a gente, no comecinho, a gente trabalha essas emoções desequilibrantes, elas é uma grande chance de eu controlar melhor. Porque depois que ela toma um vulto maior, eu vou perdendo cada vez mais o controle e eu vou me deixar dominar por forças. Aí não adianta eu querer acusar, os obsessores, é isso, aquilo, eu me desequilibrei, né? Mas eu posso, como diz, atacar a questão lá no comecinho, né? Das emoções e procurar substituindo. Então, por isso que o hábito da meditação é bom, porque se eu tenho isso o tempo todo comigo, dificilmente eu vou chegar a esse extremo. Muito bem. Verdade. Coloquemos uma música de fundo? Ou o Barçanufo vai comentar também alguma coisa ou não? Eu não quero comentar mais não, já tá ótimo já. Aí coloca a música de fundo, aí eu vou fazer a prece primeiro, então, passa o Barça e você encerra, Odilon. Certo. Então vamos elevando nossos pensamentos a Deus, vamos mentalizando Jesus nos nossos corações, com muita gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, aos amigos espirituais que nos auxiliam sempre, gratidão ao planeta Terra, à natureza, que nos dá o sustento, nos dá a vida. Gratidão por todas as faculdades que temos de ouvir, de falar, de ver, de caminhar, de sentir. Todas as faculdades que nós temos para nós trabalharmos aqui na Terra. Gratidão por esse corpo, Senhor, que foi nos dado para estar aqui reencarnados. Que a tua paz, Jesus, seja conosco, nos abençoe e ilumine nossos corações. Vamos também agora fazer nosso autopasse. Vamos pedindo agora, por meio do autopasse dispersivo, retirando mágoas, tristeza e dores, mentalizando agora uma cachoeira de águas cristalinas, água fluídica, caindo sobre nós, eliminando do nosso corpo todos os fluidos mais pesados, nosso corpo espiritual também, todas as energias mais densas que nós acumulamos, seja retirado em nome de Deus, sejamos amparados. Mentalizando agora uma luz intensa que vai cair sobre nós, e essa luz vai nos repondo a energia de muito amor e luz nas nossos corações, de equilíbrio e paz. Graças a Deus pelos bênçãos que tem nos dado, tem nos fortalecido em nós. Obrigado, Senhor,
E nós pedimos, Mestre Divino, as bênçãos em favor de todos nós que nos encontramos encarnados e desencarnados, mentalizando, Senhor, toda a equipe de trabalho do Centro Espírita Místico Paulo Correia, que a paz seja com cada um, amparando e fortalecendo nossas vidas, Senhor. Que tua paz, teu amor, tua luz seja conosco e nos abençoe. Mentalizando também em favor de todo o nosso planeta, que possa levar paz e luz a cada coração, levar paz e luz a todos aqueles irmãos que sofrem, que estão passando por dificuldades nas guerras religiosas, guerras políticas, entre nações e nações, divergência religiosa dentro do mesmo país, divergências políticas, que Deus possa parar todos, Senhor, levando paz, amor e união a cada coração. Graças a Deus, e que assim seja. Que assim seja. Quero agradecer, Senhor, por esse momento de estarmos aqui, nós três encarnados, de corpo e alma. Agradecer a presença dos bons espíritos, no qual eu tenho um pedido para eles, os bons espíritos que fazem a vontade de Deus. Então eu peço, nesse momento, muito especial, mas muito especial mesmo, para o meu sobrinho Beto, lá em Goiânia, que não está muito bem, em tratamento no hospital lá em Aparecida de Goiânia. E os bons espíritos sempre ajudam a cuidar dele lá, que eu sei que os autores estão ajudando, reforçando o pedido para que ele melhore. Peço também para todas as pessoas que estão doentes, encarnadas ou desencarnadas. Peço também para o tio da Terezinha, João Petit, que está internado no HRP, e todos aqueles que estão internados no HRP. E reforçando aquele pedido de sempre, os irmãos que estão sofrendo na guerra, todo o país, todo o planeta, encarnados e desencarnados que estão sofrendo por causa dessas guerras. Eu vou reforçar o pedido porque eu sei que os espíritos estão atentos, mas é o nosso apelo aqui. Pode ser muito pequeno, mas já dizia Jesus que um grão de mostarda pode virar uma árvore muito grande. Então, nós estamos pedindo a melhoria do planeta, e um dia possamos ser mais felizes, onde o planeta vai estar de paz. Peço também para estar aqui para minha casa, muita saúde, muita paz, para nós todos, médios ou não, que participem da casa espírita, crianças, senhoras, todos aqueles que participam de qualquer forma, sopa, todos aqueles que andam correndo pela casa espírita, Místico de Paulo Correia. Então, eu só tenho a agradecer, e que a paz de Deus seja com todos, que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Senhor. Gratidão aos benfeitores espirituais. Gratidão a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de aprendizado, as reflexões que nós fazemos esta noite, que nos levam a buscar essa harmonia interior, essa serenidade, que nós sabemos que hoje nós sabemos que tudo é energia e que as energias são passíveis de mudanças, de conformidade com a nossa vontade. E quando nós estamos nesse caminho
de aprendizado, a manusear a nossa vontade, em decorrência disso, manusear também e gerar energias boas, energias que vão modificar nossa aura, nosso campo energético para o bem. E essa mudança nos leva a influenciar o mundo. Primeiro, nosso mundo interior, depois, o mundo que nos cerca. Nos leva a melhorar os nossos sentimentos, as nossas emoções, que nos leva a buscar boas práticas no caminho, no campo da caridade, do amor ao próximo, no campo do amor, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, Senhor, por esses momentos, que nós possamos cada dia mais voltar para esse aprendizado de nós mesmos, que é o caminho para nos tornar melhores no mundo que vivemos. Que essas energias que ora geramos, que ora vibramos, possam ser utilizados em benefício daqueles que sofrem. Que a espiritualidade amiga que aqui está presente possa dela fazer uso, despertando, mobilizando, consolando aqueles que estão no caminho do sofrimento, sejam encarnados, sejam desencarnados. Graças a Deus, pedimos agora também em favor dos nossos médiuns que compõem o grupo de corrente magnética, que ora não está presencial, mas que estão sempre buscando fazer as ligações online, através à distância. Pedimos pela Lani e sua família, pelo Barçanufo e família, reforçando os pedidos que o Barçanufo já fez aqui em suas orações. Pedimos pela Elisane e seus familiares, pela Francisca e todos os seus familiares. Pedimos pelo seu Maurício e família, por mim, Senhor, e minha família. Pedimos pela Daiane e seus familiares. Enfim, por todos os trabalhadores da nossa casa espírita, o nosso SEMPAC, por aquelas pessoas que lá frequentam, pelas nossas crianças evangelizando, as crianças ali do bairro, no entorno. Que a espiritualidade possa fazer uma visita e levar o amor a todos que estão nessas imediações, que possam buscar dentro de si a calma, a serenidade, o amor. Graças a Deus. Caminhamos agora para o nosso alto passe, pedindo aos benfeitores que nos auxiliem nesse primeiro momento no passe de dispersão, que através desses movimentos rápidos, eles, em nome de Jesus, está sendo retirado toda e qualquer energia deletéria, energia que nós acumulamos pelas nossas afinidades, muitas vezes, pelos nossas emoções ainda em desequilíbrio, que muitas vezes nós não exercemos o controle necessário. Em nome de Jesus está sendo retirado, graças a Deus. E agora recebemos a energia mais pura do nosso Mestre Jesus, que está sempre com os braços abertos sobre o nosso planeta Terra, e que essas energias são receptivas pela nossa vontade, e elas, como dardos, penetram os nossos centros de força a partir do coronário, percorrendo todo o nosso corpo físico e perispiritual, melhorando o nosso campo energético, melhorando a nossa vontade, a nossa fé, a nossa esperança, promovendo em nós a vontade firme de servir a causa do Mestre Jesus. Que a sua paz, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja.
Que assim seja. Muito bem. Tudo certo? Tudo em paz? Seu Maurício, na quarta-feira passada eu falhei. Eu me confundi no horário, eu me atrapalhei aqui no meio do povo aqui de Dourados e acabei perdendo horário. Quando eu vi já era quase 9 horas. Eu falei, meu Deus. Rapaz, eu sei. Quando eu viajo, eu tenho muita dificuldade. Poder participar, viu, também.